Então, beleza, meu amigo Wellington Baró, bom dia! Bom dia, cara, muitíssimo obrigado desde já. Fico muito feliz em estar aqui e sei que cada vez que eu vou divulgar em algum lugar esse projeto, são pessoas que eu conheço que estão apoiando esse projeto, né? E o Tom Cafe foi super gente boa, ele cedeu essa música, né? Ele autorizou a usar a música que fala sobre abuso sexual infantil, que é um assunto que está muito em alta e muitas pessoas não sabem falar sobre isso. E às vezes a igreja também não sabe como lidar com alguém que chega na igreja que passou por essa situação, né? E é uma situação muito complicada porque gera uma série de coisas, né? Hoje a gente vê que tem pessoas que são depressivas, pessoas que sofrem de ansiedade, que carrega esse trauma e precisa superar o medo, né? Sim, e eu quero te perguntar o seguinte, Wellington, você é de São Paulo, você tem quantos anos? Eu tenho 31. Tem 31 anos. Isso que você está falando é um assunto muito delicado, uma coisa muito difícil de abordar realmente, assim como a questão sexual também, né? A questão de casamento, as pessoas têm medo de falar isso dentro de igreja e acham isso uma coisa difícil demais de falar e que tem que ser falada, né? Às vezes a pessoa vai casar e o pastor tem que orientar o casal. E eu vi casais que o cara não sabia nem fritar um ovo, né? Não sabia fazer um miojo, não sabia nada. E o cara, eu quero casar e tal, não sei o quê. E a sua questão, então, que você está colocando é muito mais grave, muito mais difícil, muito mais complicada de alguém abordar na igreja. E eu quero te agradecer por você estar aqui. E eu gostaria que você contasse aquilo que você colocou no seu coração para você ajudar as pessoas. Tem muita gente ouvindo agora que pode estar passando por esse tipo de situação ou passou por esse tipo de situação. Então conta pra gente como aconteceu. Conta aí pra gente. Então, o que acontece? Eu fui vítima disso também. Quando eu tinha aproximadamente 11 anos, eu fui abusado por uma pessoa. Mas na época eu não me entendia. Eu não sabia o que era. Você tinha quantos anos? 11 anos. 11 anos. Até mesmo por ser uma criança, eu não fazia ideia do que era isso, né? Mas assim, a pessoa não me ameaçou, não falou nada. Porque tem aqueles, né, que falam, olha, eu te dou esse brinquedo aqui, você não fala pra sua mãe. Olha, eu faço isso, você não faz aquilo. Sim. Mas não teve isso. Eu acho que talvez ele aproveitou que eu não estava entendendo e aproveitou assim da situação. E então, a minha mente ficou muito confusa e eu fiquei muito revoltado, mas depois que eu entendi o que você era, entendeu o que aconteceu. eu falei, então eu fui vítima disso, eu fui feito de bobo, né, no caso. E aí então, daí em diante a minha vida se tornou de fato um inferno, falando assim bem claro. Sim. E então foram muitas coisas que foram acontecendo durante esse tempo. E chegou uma hora que a minha vida estava de fato um lixo. E eu falei, eu já não quero mais ficar desse jeito, eu não posso carregar essa coisa comigo. E um dia eu cheguei na Igreja Batista em Vila Iora, a igreja a qual sou membro até hoje. E... Como é que é o nome do seu pastor? Pastor Cristiano. Pastor Cristiano. Um forte abraço, Pastor Cristiano. Desculpa. Que na época que eu cheguei na igreja, era o pastor Joacir, que inclusive ele é carioca. E ele estava no Rio pastoreando, estava em São Paulo pastoreando, e agora ele já voltou para o Rio. E ele também me recebeu como se eu fosse um filho dele. Até hoje ele me trata assim. Desculpa eu te interromper. Aconteceu uma vez só? Não, foi mais de uma vez. Foi mais de uma vez e você não... Tempo. Ah, entendi. Foi durante quase um ano, vamos dizer. De 11 a 12 anos você sofreu abuso dessa pessoa. E aí então, o pastor, toda a igreja me recebeu de uma maneira, mas eu não tinha contado ainda. Porque eu não tinha coragem. Não é uma coisa que você vai chegar para alguém e falar assim de repente, né? Então... Você entendeu com quantos anos? Desculpa. Aí eu já estava com uns 13 para 14. Então, você... Que já tinha acabado isso. Então, você sofreu abuso de 11 a 12. Isso. Aí ficou esse tempo sem você entender o que estava acontecendo. Quando você tinha já 14 anos, aí que você entendeu e entrou a revolta, né? Isso, exatamente. Então eu falei, nossa, então eu fui feito de bobo. Então agora eu entendo o que é isso. Porque hoje, sabe qual é o problema? As escolas não falam sobre isso. A escola não tem essa coisa de orientar os alunos de, olha, ninguém pode pôr a mão em você, não pode isso. Quando alguém fizer, você fala com seus pais. E o que é mais triste hoje é que os pais também não acreditam. Às vezes o filho chega contando, ou a filha chega contando o que aconteceu, sim, e as pessoas não acreditam. Assim, no meu caso, não que minha mãe não acreditou, mas ela também, por exemplo, meu pai morreu muito cedo. Meu pai tinha 33 anos quando ele morreu. Caramba. E a minha mãe ficou sozinha com todos os filhos. Então ela não tinha muito tempo de ficar assim, sabe, muito perto. Ah, deixa eu ver o que você está fazendo, deixa eu ver isso o quê. Porque ela tinha até mesmo que trabalhar para poder cuidar da gente.
Então, eu acho que na hora não deu para minha mãe associar meio que direito, e depois que eu fui compreendendo também isso, por causa dessa correria toda dela. Sim. Mas no documentário traz relatos de pessoas, né, como eu digo, dos meus amigos, a Érica, o Marcelo, o Elias e o Jefferson, cada um com a sua história diferente. No caso da Érica, a mãe dela não acreditou. No caso dela foi o padrasto quem fez isso. E a mãe não acreditou, e a mãe dela tá casada até hoje com ele. Nossa. Já passou todos esses anos e ela tá ainda com o cara. Então, tipo assim, pra você ver como a gravidade é tão grande, né, da coisa. Eu recebo inúmeras mensagens de gente que fala, poxa, eu conheço um pastor que fez isso com um membro da igreja. Caramba. Então, quanto mais a gente fala sobre esse assunto, menos ele vai acontecer. Porque antes do cara fazer algo, ele vai pensar, poxa, estão falando muito sobre isso. Então, agora, a criança na geração de agora a identificar, né? tá mais esperta. Então, a orientação que esse documentário vem trazendo é para ajudar as pessoas que passaram por isso e nunca contaram. E também uma alerta para os pais. Porque eu tenho pra mim que, tipo, eu não tenho filho, mas eu tenho se meu filho falar uma coisa dessa, eu vou pensar, se ele nunca teve um contato sexual, como que ele pode inventar uma coisa dessa? Então, como que a criança vai inventar? E eu acho que a forma de você detectar é a seguinte, você olha, por que esse menino, como eu sempre falo em todas as entrevistas, por que esse menino nunca fica perto desse, um exemplo, desse tio mais velho? Por que ele não fica perto do primo? Por que ele tem esse tipo de atitude? E às vezes a criança está dentro do quarto, trancada, às vezes não fala com ninguém, às vezes tá sofrendo, mas pelos pais não acreditarem, isso gera uma série de coisas, né? Inclusive o suicídio. Então, esse documentário ele veio trazendo isso, a superação e também o lance da denúncia. Porque também a gente não pode ficar deixando de lado, beleza, legal, eu perdoei, não. Mas você tem que denunciar para que isso acabe, né? Quem sabe vai ser a próxima vítima. Wellington, você tem, você deve ter, eu vou perguntar aqui para você sabe estatisticamente quantas pessoas, mais ou menos, se suicidam por causa dessa situação? Você tem esse dado? Que na verdade eu pesquisei muito sobre isso e o dado do suicídio a maioria nunca sabe qual é o motivo, né? Sim. Geralmente, mas eles têm um levantamento que geralmente sempre o maior número de suicídio é devido à depressão, mas é por causa de relacionamento. Sim. Né? Mas nesse caso do abuso já aconteceu e eles têm assim uma cerca de 15% a 20%. 15% aproximadamente. 15 a 20%. 15 a 20%. E o outro restante é tudo relacionamento. Minha mulher me deixou e aí o cara fez isso. Ou ao contrário, meu marido me deixou, eu vou lá e faço isso. Então, isso leva de 15% a 20%, mas a pessoa fica presa naquela coisa, né? E para mim foi o seguinte, eu não sei para você que vai estar ouvindo como você vai entender isso. Sim, ali. Mas no meu caso, eu já estava com a minha vida já um lixo, como eu falei. E eu já não estava mais aguentando. Eu falei, poxa, mas... E eu não era cristão, minha família não é cristã. E eu falei, tá, se tem o Deus dos crentes aí, eu quero saber, então... E aí, eu vou ficar assim para sempre? Eu falei, Deus, eu já estou começando a vir na sua casa, e aí, não vai acontecer nada? E Deus falou, você quer mudar de vida? Você quer fazer as coisas diferentes? Então você vai até lá e perdoa a pessoa que te fez isso. Uau. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, eu não vou fazer isso. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu acho que Deus é doido, como que ele pede fazer uma coisa dessa? E aí, depois um dia, eu falei, sabe de uma coisa? Eu preciso que a minha vida comece a fluir. Eu falei, então eu preciso ir lá e acabar logo com essa palhaçada. Aí eu fui, cheguei na pessoa e falei, tá perdoado. Tipo, já passou. Ele tomou um choque na hora, que ele não esperava que eu fosse falar isso. E hoje eu vejo ele numa boa, converso, não tenho problema nenhum em relação a isso. E falo sobre isso para ajudar outras pessoas. Mas quem fica com receio de ficar próximo é ele, não sou eu. Falei, então agora é ele que deve carregar essa culpa. Você assustou, né? Você assustou com o mover do Espírito Santo na sua vida. Foi muito engraçado. Foi aniversário dele, eu falei com ele, dei um abraço nele, ele ficou muito em choque. Nossa. Eu falei pra ele, eu já não te falei que tá perdoado? Que coragem, hein, irmão? E aí, porque assim, eu entendi, eu de fora, tô dizendo eu de fora, não cresci dentro da igreja. Eu falei muito pra Deus, eu falei, se eu entrar na tua casa e pra eu ficar do jeito que eu fico lá fora, é melhor que eu nem vá. Eu falei, ou ficar sendo aquelas pessoas que falam uma coisa e faz outra. Eu falei, desculpa, eu não quero ser isso. E Deus falou, então você vai lá e faz isso. Que através da sua história, disso que eu vou fazer com você, muitas vidas vão ser alcançadas e graças a Deus eu tenho ido em muitos lugares. Deixa eu te perguntar, Wellington, você acha que as pessoas quiserem assistir esse documentário, como é que faz? Ele já está no ar? Sim. Ou vai estrear ainda? Como é que é? Onde é que as pessoas encontram o documentário? Inclusive eu quero saber também, que eu quero ver. Poxa, é muito bom, ele é muito bom. Esse documentário ele tem uma linguagem para criança também. É de 9
anos em diante. Então é bom sempre os pais assistirem junto com a criança e ir conversando com a criança a respeito desse assunto. Sim. Então o documentário chama Choro de uma Criança no YouTube. É só digitar Choro de uma Criança, documentário Choro de uma Criança lá no YouTube, que você vai achar. E assim, as histórias são impressionantes, você vai se emocionar e tenho certeza que vai trazer uma grande reflexão, principalmente para os Tem pais. quanto tempo o documentário? Ele tem 1h20. 1h20. Wellington, obrigado. Você veio lá de São Paulo, está passando aqui no Rio, eu aproveitei, entrou no programa Encontro de Adoradores. Muito obrigado. Prazer te conhecer, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, tá? Obrigado. Valeu, pessoal. Daqui a pouco a gente volta.